Olá! O vídeo de hoje é sobre pais que tratam os filhos de forma infantilizada. E quando eu tô falando aqui formas infantilizadas, eu tô querendo dizer que tratam os filhos como se tivessem uma idade inferior à que eles realmente possuem. Então, são exemplos aí comuns, né? Vocês já devem ter visto aí em casas, né? De até pessoas conhecidas mesmo, às vezes as famílias, né, pais ou quem representa essas funções, tratando os filhos como o meu filhinho, né, você quer comer a comidinha, de forma bem no diminutivo, né, de uma forma infantilizada, que não atribuem tarefas, responsabilidades que podem ser passadas para a criança ou para o adolescente, claro, de acordo com a sua idade, mas que ele já tem condição de fazer e a família acaba não atribuindo essa função porque acha que não vai conseguir, porque acha que não tem condições. Podem ser coisas bem simples, atividades domésticas, cuidar do próprio quarto, por exemplo, né, arrumar sua cama. E aí com isso, né, a família acaba não passando essas responsabilidades e tratando como idade inferior a que a criança ou adolescente possui. Por quê? Né? Porque com o passar do tempo é importante que a criança ou adolescente ele vá tendo mais tarefas e mais responsabilidades. Porque ele vai se desenvolvendo e ele tem condições para executar isso. E nada melhor do que o ambiente familiar para possibilitar esse primeiro momento em que essa pessoa vai ter contato com responsabilidades, com regras. E quando nem o ambiente familiar possibilita isso, a consequência é que vai ser mais difícil depois para essa criança, para esse adolescente, quando ele entrar no universo profissional, por exemplo, ele conseguir fazer as atividades adequadamente, mesmo no contexto escolar, conseguir se adequar àquela rotina de estudos, de atividades, porque ele já não executa isso dentro da própria casa. E veja, se nem os pais que são os responsáveis confiam que a criança ou adolescente consegue fazer, isso também pode prejudicar que a própria criança ou adolescente acredite que é capaz. Veja, nem os próprios pais confiam. Como que eu vou confiar que eu consigo? Será que eu consigo mesmo? E essa dúvida pode ser motivo para, de repente, essa pessoa não assumir novas responsabilidades, coisas que seriam até construtivas para o seu desenvolvimento e para a sua vida. Então, é super importante quando o psicólogo estiver atendendo esses casos, parar para entender qual que é a origem desse comportamento dos pais. Por que eles reagem assim? E muitas vezes o que a gente vai encontrar nesses casos é um luto, uma dificuldade muito grande de superar esse momento, entender que o filho está crescendo. Não é fácil observar que os filhos crescem, que os filhos começam a ter autonomia, que os filhos vão fazer escolhas que os pais não vão ter controle, porque eles estão cada vez mais com mais autonomia, então os pais não vão conseguir controlar tudo. E essa dificuldade, né, de vivência desse luto pode gerar esse tipo de comportamento, né? Então a gente tem que observar. Quais são os lutos que não estão sendo bem elaborados? O que está sendo difícil? Qual perda está sendo difícil? A perda de uma criança, de um bebê que se torna uma criança e começa a caminhar, de uma criança que começa a tomar um banho sozinha, começa a arrumar seu próprio quarto, de um adolescente que agora começa a ter outras atividades, sair com amigos e ter outras opiniões, e não é mais aquele que vai se submeter com mais facilidade àquilo que a família coloca. Outro luto também é de perceber que os próprios pais estão envelhecendo, que quando a gente observa, né, que é marco maior para a gente observar que a gente está envelhecendo, que a gente olhar uma criança, ficar um tempo sem olhar e depois olhar de novo. E quando a gente fica esse tempo sem olhar, a gente vê claramente, fala, nossa, como o tempo passou, que a gente consegue observar. Mas os pais que estão no dia a dia, muitas vezes, né, não fica tão nítido essa mudança, esse crescimento. E aí fica essa dificuldade, olha, o tempo passou, eu também estou envelhecendo, o meu filho está crescendo e eu não vou ter mais todo esse controle, né, que eu tinha antes sobre ele. Né? Agora ele está aí, né, para o mundo, ele está se desenvolvendo, está tendo autonomia. Mas é importante que tenha, sim, autonomia, claro, respeitando sempre a idade e dando responsabilidade de acordo com aquilo que a criança ou adolescente consegue cumprir. Com isso, a gente fortalece a confiança que o sujeito tem em si mesmo. E a gente também facilita para que em outros contextos de vida, quando ele estiver em situações que ele tenha responsabilidade, ele consiga assumir essas responsabilidades e executar, né, as atividades de forma apropriada. Por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!